uma retribuição do Estado para aquela pessoa sobreviver. É lógico que sobreviver modestamente, mas sobreviver. Então, o Bolsa Família é uma tentativa muito louvável, mas ainda não representa o que nós temos na teoria de Friedman. Não representa. E é uma reflexão muito importante nesse momento de reforma da Previdência. O tema realmente é encantador e, por isso, eu vou passar a palavra para o nosso segundo expositor, o Fernando Guida, que é economista, ex-secretário do Meio Ambiente de Niterói e um grande pensador nessa área. Professor, passo a palavra para o senhor. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Talvez eu acabe frustrando... Bom dia a todos, então. Talvez eu acabe frustrando alguns, porque eu não vou falar diretamente do tema, conforme eu combinei com o Caio. Eu tive a honra de fazer o prefácio do livro dele e combinamos que eu ia falar um pouquinho desse prefácio e de alguma coisa um pouco diferente para a gente... Eu não sei se apimenta o debate ou se abranda ou deriva o debate. Se a gente derivar muito, se eu derivar muito do tema, vocês me perdoem e simplesmente me esqueçam. Mas se der para aproveitar alguma coisa, muito bom. Primeiro quero também agradecer a oportunidade de estar aqui, ao Caio, e dizer que eu não sou advogado, mas sou fã da OAB. Né? E é uma honra para mim estar nesse espaço aqui, tão significativo. Também quero dizer que você não deve chamar o Caio de economista se ele não é economista, porque eu levei uma bronca do Conselho de Economia, porque estava no meu currículo que eu era economista, mas eu não pagava o conselho. Depois que eu me formei, eu não trabalhei como economista. Caio, você se inscreva no conselho, por favor. Inclusive, ele botou no livro que eu sou economista, eu já estou vendo o Corecon atrás de mim. Obrigado. Na ordem ele é escrito, agora ele tem que se inscrever no Conselho de Economia. Já estou vendo o Conselho de Economia atrás de mim, porque no livro também está escrito que eu sou economista. Eu já tirei até do meu currículo, eu botei lá formado em economia, para não ter problema. Mas eu acho que isso é uma frescura, na verdade. Mas o livro do Caio... Eu vou tomar um café, hein? O livro do Caio, quando ele me deu o livro, eu falei, no início, né, eu falei assim, tá parecendo um compêndio. Aí comecei a me tocar, caramba, qual a importância desse livro, né? Porque no início, ele mesmo estava falando ainda há pouco, no início do livro, ele trabalha de forma didática conceitos de economia. E eu me lembrei que quando eu fui fazer economia, fui estudar na Faculdade de Economia, lá na Universidade Federal Fluminense, me faltava um monte de conhecimento do básico. Eu não tinha visto nada de economia até aquela época, eu tinha feito 2º grau. Então, se eu tivesse lido o livro do Caio antes de entrar para a Faculdade de Economia, teria me saído muito melhor. Então, esse livro tem esse público. É público de 2º grau e público de quem vai entrar para a faculdade, em qualquer faculdade. Porque os conceitos de economia estão o tempo todo entrando pela cabeça da gente por todos os meios de comunicação. E aí eu me lembrei que o meu pai e minha mãe, se tivessem lido o livro do Caio, também, há muito tempo atrás, iam ter tocado as suas vidas economicamente de uma forma muito mais viável, com conhecimento, imaginando, sabendo de que estavam falando e por onde que eles poderiam ir. Então, esse livro tem um alcance fantástico, desde desse início dele, com o básico, e ninguém sobrevive sem o básico. Hoje, se você vira um advogado que não sabe escrever, porque não estudou português, você está ferrado. Você tem que saber o básico é para tudo, né? Então, a primeira parte desse livro é fantástica, tem um campo maravilhoso. Vai ser muito vendido, espero. E a segunda parte discute teorias de uma forma muito interessante, abordando essa questão trabalhista que o Caio domina tão bem. Mas eu, na verdade, de muitos anos para cá, 30 anos, que o meu negócio é meio ambiente, ecologia, esse tipo de coisa, desenvolvimento sustentável.
E eu vinha pensando, eu tenho que trazer essa pimenta para o debate. Porque a gente fala em reforma previdenciária, a gente fala em renda mínima, aqui na mesa já se falou em como aumentar o consumo, qual é o valor de aumentar o consumo, e eu fico me lembrando que se a gente aumentar mais o consumo, eu não sei onde a gente vai parar. Já precisa de 3 planetas Terra para a gente satisfazer a todo mundo. Já tem problema de água para todo lado, porque tudo que a gente produz acaba consumindo água para caramba. Já tem guerra por causa de água. A economia não presta muita atenção nessa história de consumo. Não presta. Presta atenção nas teorias para aumentar o consumo. E eu acho que a gente tem que pensar no outro lado. Não adianta, em atividade nenhuma, mais a gente não pensar em sustentabilidade. Por exemplo, hoje os 2 conceitos mais recentes na área de economia ligada à sustentabilidade são a economia circular e a bioeconomia, ou economia sustentável. A economia circular nada mais é do que você, ao contrário do que se prega no capitalismo até hoje, que é o descartável, né? o uso, a vida curta dos produtos, é você utilizar o produto até não poder mais e depois aproveitar tudo daquele produto e colocá-lo na cadeia produtiva novamente. Enquanto a gente ainda tem indústrias pensando em como fazer o cara usar um produto durante 3 anos, mas depois ter que trocar, como um aparelho celular, por exemplo, né? A economia circular propõe que você use, que se produza mercadorias que sejam usadas ao máximo e que depois os seus resíduos, vamos dizer assim, voltem também para a cadeia de produção. Essa é a economia circular. E o outro conceito é a bioeconomia, que é a economia sustentável, que aí já trabalha o conceito mais ligado às questões de vida, né, dos impactos daqueles produtos na questão ambiental. Porque se você começa a retirar recursos do meio ambiente que não faziam mal aos ambientes, mas que vão gerar recursos que vão fazer muito mal ao meio ambiente, você está simplesmente negando a questão humana na produção, na economia. E é esse item do humano que eu queria trazer para o debate aqui, né? Do jeito que a gente trabalha a questão econômica até hoje, e a questão do capitalismo, a gente tem a epidemia de hipertensão. Se eu perguntar aqui, bom, aqui a plateia é muito jovem, mas se eu perguntar aqui quem toma remédio para hipertensão, vai aparecer um monte de gente aqui. Advogado, imagino, né? Imagino, desde os 30. Nós temos uma epidemia de hipertensão, por exemplo, no Brasil. Nós temos, pasmem, uma epidemia, aí eu vou exagerar usando o termo epidemia, mas uma quantidade gravíssima de casos de suicídio no mundo. Gravíssima. Ninguém gosta de tocar nesse assunto. E é porque as pressões são fabulosas. As pressões sobre os trabalhadores são fabulosas. A globalização também trouxe isso. Essa concorrência a todo custo, né? Você tem que produzir, e você não tem mais tempo para pensar, você não tem mais tempo para se socializar nem com os colegas de trabalho, e você não tem muito menos tempo para a família e para o lazer. É o tempo todo ali, senão você perde emprego, porque tem uma fila enorme querendo entrar. Se você for mulher, então pior ainda a sua situação, que a pressão é maior ainda. Não preciso nem falar por quê, porque já foi muito bem falado aqui na mesa, e eu não vou ser repetitivo. Aliás, eu estou trazendo essas pimentas porque eu não queria ser repetitivo aqui diante de gente que entende tanto do assunto. Mas o que está vindo por aí são desafios. Já nos Estados Unidos, já que eu estou na casa dos advogados, nos Estados Unidos está diminuindo a busca pelas faculdades de direito porque
as pessoas estão conseguindo resolver seus problemas pela internet. Advogado de internet. Está diminuindo. Vai diminuir a quantidade de advogados. Sim, porque as pessoas estão conseguindo resolver seus problemas. E nós estamos entrando numa fase de novas tecnologias. Vocês já devem ter ouvido falar na tecnologia de 5G. Na tecnologia de 5G, você vai ter a telepresença. Você está conversando com um cara lá do Maranhão e você sente ele apertar sua mão com a tecnologia de 5G. Só que essa tecnologia de 5G, ela é altamente consumidora de energia. Sim. Altamente consumidora de energia. E imagina o que vem de demanda de energia. Eu até anotei aqui algumas das profissões que vão surgir agora. Já para os nossos filhos e netos aí, ó. Imagina que vai ter a profissão de otimizador de tráfego de drone. Você imagina, vai ter igual tem um cara no aeroporto. É verdade. Para ver avião, tem que ter para drone. Todo mundo vai ter drone. Tá para você comprar pela internet um dronezinho em casa. Vai ter batida de drone aí o tempo todo. Vai ser uma profissão. Otimizador de tráfego de drone. Coach de longevidade, né? O cara vai ficar dando conselho para como é que você fica mais velho, mais saudável. Porque isso também é uma busca sempre. E a gente não se preocupa com isso. Você quer envelhecer, mas não lembra que tem que envelhecer de forma saudável. E o sistema nosso não favorece o envelhecimento de forma saudável. E aí, é estimulado, você é estimulado a consumir remédio. Tem propaganda de remédio na televisão, já viu isso? Loucura, pô. Propaganda de remédio na televisão. Eu acho isso uma coisa terrível. Quer ver outra profissão aqui? Cadê aqui? Fazendeiro vertical. O que é o fazendeiro vertical? Quando a gente produz alimentos hoje, normalmente a gente produz no campo. A gente produz longe dos grandes centros, longe do centro de consumo. E ainda por cima com agrotóxico pra caramba, né? Todos nós aqui consumimos em média 5 litros de agrotóxico por ano. Agrotóxico dos piores, ainda mais nesse país que libera agrotóxico toda hora, o tempo todo. Nós consumimos muito agrotóxico, é muito veneno, é muito Alzheimer, é muito câncer, enfim, por causa disso. E quando não é o agrotóxico direto no alimento, é ele no que vai virar alimento para o boi, que vai consumir, e depois nós vamos consumir o boi. Né? E quando não é o agrotóxico direto, é a aspersão, como lá no Ceará, que contaminou uma escola, contaminou não sei quantas mil crianças numa escola, porque aspergiram agrotóxico na plantação de não sei o que lá do lado, e o vento levou. Como leva as sementes de transgênicos, e a gente está comendo transgênico sem saber se aquilo faz mal, já tem pesquisa dizendo que dá câncer. Mas eu estou falando no fazendeiro vertical. O fazendeiro vertical é o cara que vai tomar conta do controle da produção de alimentos em edifícios. Em edifícios nos grandes centros ou perto dos grandes centros, que vão economizar vão emitir muito menos gás carbônico, porque não vai ter o caminhão para levar e trazer a mercadoria. Os alimentos vão estar muito mais frescos, porque vão estar muito mais perto de onde você trabalha e vão ser muito mais controlados, vão precisar de muito menos agrotóxico. Fora a biologia sintética, detetive de sequestro de dados. Quem quiser a lista completa, eu tenho um blog chamado Blog do Guida. Meu nome é Fernando Guida, lá é Blog do Guida. Lá tem a lista completa dessas profissões. Como das novas tecnologias também, de mapeamento de DNA, qualidade de alimentos, tecnologia nuclear, vai aumentar demais, vai aumentar demais. Eu também não quero me alongar, então eu queria trazer, doutora, esses temas para o debate, porque não adianta a gente ficar pensando em renda mínima, em reforma previdenciária, se não pensar na pessoa, né? Na pessoa estressada, na pessoa explorada, na pessoa envenenada e no que vem por aí. O que a gente tem que pensar é no que vem por aí, é daqui para frente, né? Com base nesse passado perigoso que a gente vive até hoje.
Então, espero ter colocado alguma coisa aí que possa somar na cabeça de vocês e possa somar para um possível debate. Obrigado.